Olá, amigos. Nós veremos hoje a aula número 6, Pré-História e Antiguidade, do nosso curso Introdução ao Estudo do Espiritismo. Esse curso está disponível no nosso blog Kardec Sempre, https://kardecsempre.blog. Nós vimos na aula passada a evolução do ser humano desde a sua fase de primata, passando por Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, e até chegar na nossa subespécie contemporânea, Homo sapiens sapiens. Nós dividimos toda a história da humanidade em dois grandes grupos. A pré-história, que vai até o momento em que o homem aprende a escrita, e depois disso a história, que começa no momento da escrita e estende-se até os dias de hoje. A pré-história termina no ano 3500, 4000 antes de Cristo. Então, a pré-história vem lá do surgimento do ser humano, quando ele começa a utilizar utensílios feitos por ele, instrumentos feitos por ele, como usar a pedra lascada para fazer um machadinho, para fazer uma lança, para fazer alguma coisa que lhe facilitasse a vida na caça. Então, ele vem desde aquela época de hominídeo até a aprender a escrita. Essa fase é dividida em paleolítico, mesolítico e neolítico, 3 fases. A fase do paleolítico, ela começa há cerca de 3 bilhões de anos atrás e vai até 10.000 antes de Cristo. O mesolítico é uma fase intermediária, uma faixa curta, que não aconteceu em toda a Terra, aconteceu apenas em algumas localidades da Terra. Mas ele vai de 13.000 a.C. até 10.000 a.C. e termina com o desenvolvimento da agricultura. Em 10.000 a.C. começa, então, o período neolítico, com o desenvolvimento da agricultura, e vai até o ano 3.500 ou 4.000 a.C. Então, a pré-história é o período que acompanha a evolução humana a partir do momento em que os hominídeos começaram a usar ferramenta de pedra. No século XIX, considerava-se história. O que é história? Só se considerava como história tudo aquilo que havia sido escrito. Então, antes de 3.500, 4.000 a.C., não existia história. Então, ele foi chamado de 3.500 até os dias de hoje de história. Então, o que aconteceu antes foi chamado de pré-história. Então, tudo que aconteceu antes de 3.500 antes de Cristo é chamado de pré-história. Foi nesse período da pré-história que ocorreu o desenvolvimento dos hominídeos, até chegar em Homo sapiens. E em Homo sapiens sapiens, há cerca de 150.000 anos atrás. Bem, a pré-história, então, tem o paleolítico, que é a idade da pedra lascada, ferramentas elaboradas em grande diversidade,
E o homem, naquela época, sobrevivia da coleta e da caça, era um extrativista. E como todo extrativista, todo aquele que vive do que a natureza dá, ele enfrentava problemas de conseguir comida. Então, quando ele ficava um certo tempo em determinada localidade, começava a ter escassez de alimentos, já não encontrava tanta caça, já não encontrava tanta fruta e tanta raiz. Então, eles migravam de lugar, iam mudando sempre em busca de locais que tivessem fartura de alimentação. Então, eram nômades. Eles viviam em cavernas e já tinham as primeiras experiências religiosas. O período mesolítico indica uma decadência dos agrupamentos que viviam exclusivamente da caça. Nessa época já se começava o desenvolvimento de algumas tentativas de agricultura, né? Então, já se começava a plantar o que se ia consumir. E esses agrupamentos de Homo sapiens sapiens acabaram se estabelecendo e acabaram preponderando em relação aos agrupamentos que só caçavam e só extraíam. Nessa época, então, do Mesolítico, nós temos algum avanço na questão da agricultura, do desenvolvimento da olaria, já se começou a produção de tecidos, usava-se já a pele dos animais, e esse período termina no ano 10.000 a.C., com o surgimento da agricultura consolidada, inicia-se o período neolítico. Então, é um marco muito importante no desenvolvimento do ser humano, o desenvolvimento da agricultura, porque vai mudar radicalmente a forma da vida deles, da sobrevivência deles. Já não era mais preciso ser nômade, porque eles obtinham alimento em fartura quando plantavam. E o desenvolvimento da agricultura também levou a eles a fazer domesticação dos animais, levou a eles a formação de agrupamentos maiores de pessoas. Então, houve um progresso imenso na socialização do ser humano. Já se formavam pequenas cidades, já as pessoas conviviam mais entre si, criavam uma interdependência, um interrelacionamento muito importante. E já não era mais necessário ficar procurando cavernas para morar. Eles podiam se estabelecer de uma maneira segura, de uma maneira produtiva, de uma maneira que não faltasse nada para ninguém. Então, o Neolítico começa com a agricultura, a domesticação de animais, e vai até o ano de 3.500, 4.000. Alguns autores falam 4.000, outros falam 3.500. E quando surge a escrita. O surgimento da escrita encerra a pré-história. Então, nós vimos que essa história da humanidade é dividida em duas partes. A primeira, a pré-história, e a segunda, a história, que tem início
com o desenvolvimento da escrita, 4.000, 3.500 a.C. E essa idade de 4.000 até 476 depois de Cristo, vejam que é um período enorme, muito grande, de 4.000 antes de Cristo, dá 4.000 anos, mais 476, então quase 4.500 anos foi a duração da antiguidade, da Idade Antiga. E essa Idade Antiga, a Antiguidade, termina com a queda do Império Romano Ocidental, ocorrido em 476 depois de Cristo. Lembrando que existia o Império Romano Oriental. O Império Romano, naquela época, ele se estendia por toda a Europa, por uma parte já da Ásia, não é? O norte da África, o Oriente Médio. Então, era um império muito grande, enorme. E uma parte caiu com a invasão de bárbaros. Mas essa parte oriental do Império Romano conseguiu continuar unido e como Império Romano Oriental. Então, depois dessa Idade Antiga, que termina em 476 depois de Cristo, a humanidade entra numa fase diferente, na Idade Média. Aqui, na Idade Antiga, as cidades cresceram, as cidades se fortaleceram, mas quando houve a invasão dos bárbaros, as pessoas migraram para o campo, porque no campo eles tinham mais segurança. Nos campos se formavam regiões comandadas por uma única pessoa que conseguiam enfrentar com mais eficiência as invasões dos bárbaros. Essa fase também é uma fase muito longa da história da humanidade. Ela começa com a queda do Império Romano Oriental e vai até 1496 depois de Cristo. Então, é uma fase que tem praticamente 1.000 anos, que é conhecida como a Idade Média. Essa Idade Média vai terminar quando ocorre a queda do Império Romano Oriental, a queda de Constantinopla, que encerra a Idade Média. A Idade Moderna começa logo com a queda do Império Romano Oriental e prossegue até o ano de 1789, quando inicia a Idade Contemporânea, que vem até os dias de hoje. Então, na história, nós temos de importante a Antiguidade, o Império Romano, o Judaísmo e Jesus. Digo importante em termos de avanço da religião, avanço da espiritualidade, da preocupação do ser humano com a religiosidade. Então, a civilização oriental é bastante complexa, ela é bastante longa e ela inicia com os sumérios desenvolvendo o sistema de escrita. Essa fase abrange a civilização egípcia, mesopotâmica, hebraica, fenícia, persa, chinesa, hindu,
que vão deixar grandes marcas na nossa história. Aqui, essas civilizações tiveram grandes picos de cultura, de conhecimento, de técnicas. E a gente pode entender que essa época, muitos espíritos que foram trazidos de outras localidades, de outros mundos, de provas e expiações, as migrações que são constantes entre planetas, muitos daqueles que tinham vindo deportados de outros planetas, porque tinham uma cultura bem desenvolvida, já tinham adquirido bastante conhecimento, mas moralmente eram ainda deficientes. Então, eles foram exportados desses planetas, dessas localidades, e foram recebidos por Jesus no nosso planeta Terra. Mas isso há muito tempo atrás. O objetivo dessa vinda desses migrantes para o nosso planeta era primeiro que eles ajudassem os hominídeos que ainda estavam em desenvolvimento, estavam iniciando o tempo de Homo sapiens sapiens, que esses seres de outros planetas ajudassem o desenvolvimento intelectual da humanidade da Terra. Então, com a chegada desses espíritos, existe um avanço muito grande. Os egípcios conseguiam fazer aquelas pirâmides, conseguiam fazer muitas coisas, que hoje ainda se pergunta como foi feito. E essas civilizações, puxadas por seres vindos de outros planetas, com certeza possibilitou a formação, o desenvolvimento desses espíritos, até o ponto de não precisarem mais ficar no planeta de provas e expiações e poderem migrar para planetas mais desenvolvidos. Tanto outros planetas como aqueles dos quais eles vieram. Foi proporcionado um reencontro dele com os antigos amigos em seus planetas de origem. Deus é muito sábio, Deus é muito bom e Deus faz de tudo que é possível para que nós sejamos felizes. Mas nós tivemos a civilização mesopotâmica, de desenvolvimento da escrita, a civilização hebraica que nos trouxe toda a história de Moisés, toda a história de Jesus, e que influenciou tão fortemente as nossas raízes religiosas, as nossas muitos costumes que nós ainda temos. A civilização fenícia, com suas navegações, a persa, a chinesa, com toda a cultura chinesa de saúde, a civilização hindu. É interessante que todas essas civilizações foram muito desenvolvidas. Mas se a gente olha para elas hoje, elas são civilizações sem o brilho que já tiveram. Aí nós podemos pensar, então, houve uma retrogradação daqueles espíritos que estavam nesses países, nessas civilizações, e hoje essas civilizações são inferiores àquilo que eram. Mas não. Aqueles espíritos que atingiram um nível de desenvolvimento compatível com mundos bons, com mundos felizes, esses migraram para esses mundos.
E aqueles que continuaram vivendo nessas civilizações, que vinham vindo, se desenvolvendo, ainda não atingiram o mesmo nível de conhecimento, de tecnologia, que esses espíritos que voltaram aos seus lares já tinham adquirido. E aí, então, nós vamos chegar na civilização romana, mas nós vamos tratar desse assunto na próxima aula, quando nós veremos Império Romano, nós veremos judaísmo, o Moisés, e finalmente chegaremos até Jesus. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos e até a próxima.